Tá ao vivo. Oi, pessoal, bem-vindos à palestra sobre os primeiros passos e o que você precisa saber para ter uma marca de cosméticos. Eu vou começar mostrando para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória. A gente vai conversar sobre o mercado de cosméticos também, no geral, sobre as profissões que podem atuar nessa área. E depois eu vou mostrar para vocês também como faz um hidratante, como faz uma emulsão, que é um tipo de cosmético que a gente trabalha. Então, vou começar aqui mostrando para vocês, essa é a nossa palestra, o que você precisa saber para criar uma marca de cosméticos. Eu sou a Vimutim, ali tem as redes sociais, tanto as minhas quanto as da minha empresa, tem uma marca de cosméticos, eu vou falar um pouquinho para vocês ao longo da palestra também. E sobre o que a gente vai conversar? Bom, eu já falei para vocês mais ou menos, né, mas a gente vai começar falando sobre o setor de cosméticos, depois eu vou falar para vocês sobre a minha trajetória na área da cosmetologia, e também como se cria um cosmético. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem clicar no link do Teams, que está no YouTube, e podem mandar uma pergunta, que no final eu vou conferir todas as perguntas e vou responder se tiver alguma coisa, tá? Bom, então eu trouxe aqui para vocês um esqueminha sobre o mercado de cosméticos no mundo, para vocês terem uma noção da importância desse mercado. Esse mercado é muito... O Brasil é um país muito relevante no mundo quando se trata de cosméticos, como vocês podem ver. O Brasil é o quarto maior mercado consumidor do mundo na área de cosméticos. Ele só perde para Estados Unidos, para a China e para o Japão. Até pouco tempo, ele inclusive estava na frente do Japão, ele tinha a terceira posição, mas na última avaliação ele caiu essa posição, mas ele está entre os 4 maiores mercados consumidores do mundo de cosméticos. E aqui falando ali na parte da esquerda, falando um pouquinho sobre as diferentes categorias de cosméticos, o Brasil também ocupa os primeiros lugares para diferentes tipos de cosméticos. Então, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo para desodorantes, perfumes, produtos masculinos. Ele é o terceiro maior mercado do mundo de produtos infantis e proteção solar. Ele é o quarto maior do mundo para produtos para banho, produtos para o cabelo, higiene oral, que é, por exemplo, uma pasta de dente, que também é considerado nessa avaliação. Ele é o quinto maior mercado do mundo para maquiagem, é o sexto maior mercado do mundo para produtos depilatórios e o oitavo maior mercado do mundo de produtos para pele. Aqui eu trouxe para vocês um pouco sobre as principais empresas que a gente tem no mundo. A grande maioria delas é grupos, tá? Então, aqui todos eles são grupos. A gente tem a L'Oréal, entre as maiores empresas de cosméticos do mundo. Pouca gente sabe disso, mas a L'Oréal é dona de praticamente todas as marcas de cosmético que a gente conhece. Ela não tem só a marca L'Oréal. Por exemplo, a La Roche-Posay é da L'Oréal. Muitas marcas que a gente usa e não sabe são da L'Oréal também. Por exemplo, o Kerastase de cabelo é da L'Oréal também. A L'Oréal, ela tem divisões. Ela tem uma divisão de cosméticos de luxo, ela tem uma divisão de cosméticos para o grande público, e ela tem também a divisão de cosmética ativa, que são os cosméticos mais voltados para tratamento, como a La Roche-Posay. Depois a gente tem a Procter & Gamble, que também é um grande grupo, inclusive não tem só cosméticos, tem outros produtos também na linha. A Unilever, que também é um grupo muito grande, não trabalha só com cosméticos, trabalha com outros tipos de produtos, certamente vocês já consumiram produtos da Unilever e talvez nem saibam. E mais recentemente, a gente tem entre as maiores empresas do mundo, o grupo Natura e Avon. Então, depois que eles se fundiram, né, que virou uma empresa só, que uma comprou a outra, virou um grande grupo e agora está entre os maiores grupos de cosméticos do mundo e a maior na venda porta a porta. E daí, quem está no ensino médio e está assistindo essa palestra pode estar se perguntando como é que eu faço para atuar na área de cosméticos. E eu sei que esse é o tema dessa palestra também, então eu quis trazer para vocês, de uma forma bem clara, quais são as formas de atuação, porque para atuar como área de cosméticos, a gente tem diferentes opções. A gente pode ser um profissional que vai prescrever um cosmético, a gente pode ser um profissional que vai desenvolver e vai produzir o cosmético. Então, existem diferentes formas e a gente também pode ser um profissional que atua nas duas áreas. Então, por exemplo, aqui, todos os profissionais da saúde que tiverem uma especialização em estética, então, por exemplo, um farmacêutico com especialização em estética, um biomédico com especialização em estética, todos eles, assim como o médico, que também pode prescrever medicamentos além dos cosméticos, e o esteticista e cosmetólogo, todos eles podem prescrever cosméticos. Então, qualquer profissão que tem algum tipo de afinidade pela estética acaba trabalhando na área da estética com cosméticos. No momento em que um profissional da saúde opta por trabalhar na área da estética, ele começa a ter contato com cosméticos e acaba fazendo o uso do cosmético como uma ferramenta de trabalho.
Além de trabalhar prescrevendo, a gente também pode trabalhar produzindo um cosmético, que seria, por exemplo, estar dentro de um laboratório, trabalhar no desenvolvimento de um cosmético, na produção do cosmético, no controle de qualidade, então, depois para ver como ficou esse produto, se deu tudo certo na produção. Nesse caso, a gente também pode trabalhar com profissões que têm relação com a indústria. Então, por exemplo, um químico, um engenheiro químico, podem trabalhar também dentro de uma indústria de cosméticos, podem trabalhar nos laboratórios de uma indústria de cosméticos, e a gente tem muitos químicos e muitos engenheiros químicos que trabalham com a área de cosméticos também. Assim como no caso da saúde, os profissionais podem se especializar na área da estética, qualquer profissão que tenha relação com a química e que possa trabalhar dentro de uma indústria, pode acabar optando por ir para a indústria de cosméticos. Então, também é uma alternativa. Caso vocês estejam pensando em que curso fazer, é interessante pensar, será que eu quero prescrever? Será que eu quero atuar mais em contato direto com o consumidor final e prescrevendo esse cosmético? Ou será que eu quero estar lá dentro do laboratório com a mão na massa produzindo esse cosmético mesmo? E também a terceira opção que a gente tem é o farmacêutico. O farmacêutico, ele pode atuar em todas as etapas, tá? Porque o farmacêutico, ele tem a disciplina de cosmetologia dentro da graduação. Então, o farmacêutico já se forma apto e com conhecimentos de cosmetologia, pronto para trabalhar na indústria de cosméticos, que é uma das áreas de atuação do farmacêutico. E da mesma forma, o farmacêutico pode se especializar na área da estética, porque na maioria dos casos, a gente tem ou profissionais da saúde que podem se especializar em estética, ou profissionais da química que podem ir para a indústria. No caso do farmacêutico, ele está ali no meio, ele consegue fazer as duas coisas, porque a cosmetologia é uma área muito próxima da área da farmácia. Então, se você tem interesse em trabalhar com a área de cosméticos, claro, existem várias áreas que vão ter conexão com a área de cosméticos. Então, por exemplo, se vocês querem trabalhar com publicidade, vocês podem fazer, eventualmente, a publicidade de uma indústria de cosméticos. Então, existem muitas opções, mas algumas opções, assim, mais diretamente ligadas à indústria de cosméticos, que eu quis trazer para vocês, são as profissões que trabalham com estética, as profissões que trabalham com a indústria, e a farmácia, que trabalha com os dois lados. E daí eu resolvi trazer para vocês um pouco da minha trajetória na cosmetologia, porque eu acho que ver a história de alguém que trabalha nessa área pode ser interessante para quem tem intenção de trabalhar nessa área. Trouxe para vocês um pouquinho de como eu cheguei na cosmetologia e também para mostrar para vocês como eu criei minha marca de cosméticos, né, que é o objetivo dessa palestra, mostrar para vocês um pouco sobre a criação de uma marca de cosméticos e também sobre o desenvolvimento de um cosmético. Então, aqui eu trouxe um bookzinho de fotos para vocês verem mais ou menos a minha trajetória de uma forma mais dinâmica. Na primeira foto aqui da esquerda, eu tenho 15 anos, tá? Eu estava no técnico em química. Foi ali que eu comecei a ter contato, eu tinha 15 anos na foto, né? Não tenho 15 anos. Foi quando eu comecei a ter contato com a área de cosméticos. Quando eu fiz o técnico em química, eu já tinha intenção de trabalhar com a química, né? Lembrem que eu falei para vocês que quem tem intenção de trabalhar com a química pode acabar trabalhando na área de cosméticos também. Então, ali, eu fiz o meu estágio do técnico em química dentro de uma indústria de cosméticos, comecei a trabalhar com desenvolvimento, controle de qualidade, produção, comecei a ter contato com esse mundo dos cosméticos dentro da indústria. Ali do lado, essa foto é na Austrália com a equipe da L'Oréal, na verdade a equipe da La Roche-Posay, que é dentro da L'Oréal, né, na divisão de cosmética ativa. Então, quando eu já estava na faculdade de farmácia, eu fiz um intercâmbio para a Austrália pela faculdade mesmo, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da La Roche-Posay, na divisão de cosmética ativa da L'Oréal. E ali eu trabalhei com marketing científico para a área de cosméticos. Então, foi uma área um pouco diferente da área de cosméticos da que eu tinha trabalhado antes, mas foi um outro tipo de contato que eu comecei a ter durante a faculdade. Depois eu voltei para o Brasil, me formei, daí eu fiz o meu TCC, então o TCC também é um ponto bem interessante para a gente ter uma ideia do que a gente quer fazer e da área que a gente quer atuar. Ali no meu caso, eu pesquisei micro-organismos que poderiam ser utilizados no tratamento de acne, tratamento de algumas condições de pele, então eu já estava com esse foco na área de cosmetologia, e também trazendo um pouco da minha experiência de quando eu tinha feito o intercâmbio na Austrália, que era uma pesquisa que eu tinha feito por lá. Depois atuei por 2 anos como farmacêutica em uma farmácia de manipulação, que é uma área muito interessante para quem tem intenção para ir na área de cosméticos, porque a gente acaba manipulando muito cosmético, tendo contato com muitas fórmulas, então também é uma alternativa bem interessante para quem gosta dessa área, que a gente consegue trabalhar com a área de farmácia. Depois de formada, eu comecei um MBA em marketing estratégico, que foi quando eu desenvolvi a minha marca de cosméticos e lancei ela no mercado. Eu vou falar sobre ela para vocês na sequência. E mais recentemente ali, é uma foto nos laboratórios da Unicinos,
vocês vão ver os laboratórios também no vídeo que eu vou mostrar para vocês fazendo um cosmético. Então, a Botica Botê é a minha marca de cosméticos, e eu queria contar para vocês um pouquinho sobre ela e sobre como surgiu a ideia, como que eu comecei a minha marca de cosméticos, para que quem tem interesse nessa área e, de repente, gostaria de pensar em como fazer uma marca de cosméticos ou quer trabalhar com a área de cosméticos, poder conhecer a história de alguém que fez isso do zero e, de repente, se inspirar. Então, eu queria marca de cosméticos. Como eu falei para vocês ali, eu me formei e passei 2 anos trabalhando numa farmácia de manipulação. Enquanto eu trabalhava na farmácia de manipulação, eu recebia muitas clientes na farmácia que me pediam cosméticos. E normalmente a gente tinha ali também para oferecer cosméticos comerciais, né, de marcas prontas, como L'Oréal, Nivea, por exemplo. Mas muitas vezes eu não tinha exatamente o que eu queria oferecer. Por exemplo, a cliente queria um produto com uma finalidade ou com uma textura que eu não tinha ali para oferecer para ela. Então, eu comecei a manipular esses cosméticos. Então, elas me diziam o que elas queriam do cosmético, e eu fazia a fórmula ali, manipulava o cosmético, e assim eu fui experimentando. Ao longo desses 2 anos, eu fui fazendo várias fórmulas, chegou num ponto em que eu tinha as fórmulas com os nomes das pessoas, porque elas eram super personalizadas para cada pessoa, e eu comecei a pensar, se eu tô querendo tanto fazer, tô sentindo falta desses cosméticos, tô querendo fazer tantos cosméticos para essas pessoas, será que não seria interessante ter um cosmético que suprisse essa necessidade para quem está no balcão ali e quer oferecer um produto pronto? Então, eu comecei a analisar todas as fórmulas que eu tinha feito ao longo desses 2 anos, comecei a ver o que elas tinham de diferente, o que elas tinham de parecido, e a minha ideia era encontrar os ativos que ajudavam o maior número possível de pessoas. Então, eu comecei a investigar e vi que alguns ativos se repetiam mais. Então, se eles se repetiam, é porque provavelmente eles estavam dando certo para a maioria das pessoas com quem eu estava conversando. Nesse caso, os ativos foram o depantenol, a niacinamida e a vitamina E. Então, eu decidi que eu queria começar uma marca de cosméticos, que eu queria começar essa marca de cosméticos com um hidratante, e que ele teria esses ativos que eu achei que seriam muito interessantes para a maioria das pessoas, e essa combinação de ativos, para também ter bastante componente ativo na formulação. Então, foi assim que eu decidi fazer a minha marca de cosméticos. Eu já estava no marketing, no MBA de marketing estratégico, então eu meio que juntei tudo ao longo desses 2 anos, conforme eu fui vendo as coisas de marketing no MBA, eu fui vendo a questão da formulação, enquanto eu estava trabalhando lá na farmácia e estava vendo as fórmulas e pensando sobre elas, resolvi juntar tudo e daí lançar a Botica Botê. Isso foi em 2018, então em maio de 2018 eu lancei a Botica Botê, mas eu comecei a Botica Botê em junho de 2017, porque leva mais ou menos 1 ano entre ter a ideia e realmente lançar o produto no mercado. Depois eu vou mostrar para vocês como é que é o processo de desenvolver um cosmético, e vocês vão ver que não é um processo tão simples quanto parece, não é só ir lá, formular o cosmético e começar a vender ele, a gente tem que passar por várias etapas, eu vou trazer elas para vocês de uma forma mais resumida, né, mas desenvolver um cosmético não é algo que ocorre da noite para o dia, geralmente leva meio ano, 1 ano, 1 ano e meio, dependendo de toda a tecnologia que está envolvida no desenvolvimento. Então, esses são os produtos da Botica Botê atualmente. Como eu falei para vocês no começo, a gente lançou um hidratante. Então, lá em 2018, quando a gente lançou a marca com um único produto, que é uma coisa que só uma marca muito pequena faria, né? Porque normalmente a gente vê uma linha sendo lançada ao mesmo tempo, enfim. Então, a gente começou com um único produto, que era o que a gente conseguia fazer naquele momento, para ver como é que seria a aceitação das pessoas, e como seria a venda do produto, a relação do público com a marca, né? Então, a gente começou lançando o Sono de Beleza. O nome Sono de Beleza, eu queria muito que fosse um nome que fosse muito óbvio para a função do produto. Então, por exemplo, eu queria que a pessoa lesse Sono de Beleza e soubesse que ele é noturno, e que ele é um hidratante, provavelmente. Então, a gente quis que esse nome fosse em português, porque o nome da marca já é Botica Botê. O nome da marca já é francês, né? Então, já é um nome que não é tão fácil, assim, de pronunciar e de ler. E daí a gente ficou pensando, tá, mas se a gente botar nome em francês, talvez pareça que nome da marca em francês, nome do produto em francês, talvez pareça que a marca é francesa, mas daí a gente vai olhar o rótulo, não é francesa, é brasileira. Então, eu também não queria que parecesse que a gente estava tentando enganar alguém de que a marca seria
francesa, quando na verdade ela não é. E daí o nome em inglês seria tipo, tá, mas a marca é brasileira, o nome da marca é em francês, e daí o nome do produto é em inglês. Eu pensei que isso daria uma confusão. Então o nome da marca ficou Botica Botê, que botica é como as farmácias eram chamadas antigamente. Botê é beleza, então seria tipo remeter essa questão de farmácia, de cuidado, mas também remeter a beleza. E o nosso primeiro produto foi o Sono de Beleza, porque ele é um hidratante facial noturno. Então, era para ser em português e era para ser muito claro que essa era a função do produto. Depois, conforme o tempo foi passando, daí a gente foi começando a expandir a linha. Atualmente tem esses 3 produtos. E também o Sono de Beleza, ele já foi lançado não sendo testado em animais. Mas conforme as nossas seguidoras foram interagindo e foram dando feedback, elas começaram a pedir muito por um produto que fosse cruelty-free e que fosse vegano também. Então, a gente passou por um processo de reformular o produto, mantendo todas as características iniciais dele, pegando o feedback do pessoal, vendo o que eles gostavam no produto, o que eles gostariam de manter no produto, e o que eles gostariam que mudasse, e a gente reformulou o Sono de Beleza, isso ainda depois do primeiro ano ali. Então, agora, atualmente, o Sono de Beleza é vegano, a gente substituiu o ingrediente que tinha origem animal, que era a lanolina, que vinha do sebo da lã da ovelha, e atualmente a gente usa uma lanolina vegetal, que é uma lanolina que não tem origem animal, então ele é vegano, e ele continua sendo sem perfume, e a gente foi atendendo o que o pessoal tinha interesse, inclusive os ativos continuaram exatamente os mesmos, nas mesmas concentrações. Depois a gente lançou a faixinha de skincare. A faixinha de skincare é daquelas faixinhas que a gente coloca na testa, para o cabelo não interferir na hora de fazer a limpeza da pele, de fazer maquiagem, de fazer o skincare. E a faixinha de skincare, ela foi lançada com um objetivo bem específico dentro da marca, além de ela ser super legal e ter tudo a ver com a proposta da marca, né, que é de simplificar, de facilitar o cuidado com a pele, ela também tem todos os lucros revertidos para a causa animal. Então, quando a gente decidiu, na verdade, eu ia abrir outra empresa para fazer uma linha de produtos que tivesse o lucro revertido para a causa animal. E daí eu comecei a pensar, tá, mas eu vou fazer investimento do zero, conseguir seguidores do zero para convencer a marca, para daí conseguir reverter lucros para a causa animal. Quanto tempo eu vou levar para poder para reverter algum lucro para a causa animal, né? Então, eu decidi colocar um produto dentro da minha marca. Esse produto não tem lucro nenhum para a empresa. Todo o lucro dele é doado para a causa animal, mas assim a gente aproveita a base de pessoas que a gente já tem. E assim a gente consegue ajudar muito mais, mesmo sendo um produto, ao invés de ser uma marca inteira, a gente já tem as pessoas ali, e a gente já sabia que as pessoas se importavam com a causa animal, porque elas já tinham pedido, inclusive, que o produto se tornasse vegano. Então, a gente optou por lançar a faixinha de skincare. No início, a gente ia importar ela, porque fica muito mais barato, né, comprar da China e importar para cá. No fim, a gente optou por produzir ela no Brasil, com mão de obra remunerada de forma justa, o que aumentou o custo dela, mas, ao mesmo tempo, a gente achou que não faria sentido fazer um produto com todo um apelo para uma causa animal, e daí utilizar uma mão de obra que a gente não tem como saber como foi remunerada, né, então não estaria certo, não faria sentido doar para a causa animal, tirando de algum outro grupo. Então, ela é toda produzida de forma artesanal, em Porto Alegre, e todos os lucros dela são revertidos para a causa animal. E, por último, no final do ano passado, em dezembro de 2019, a gente lançou a nuvem de limpeza, que é a nossa espuma de limpeza facial. A nuvem de limpeza, ela já foi lançada vegana e hipoalergênica, ela tem uma essência hipoalergênica, que é super legal, porque é muito difícil a gente conseguir colocar essência em um produto hipoalergênico, né? Porque a essência geralmente é um componente que causa muita alergia, então a gente conseguiu uma essência hipoalergênica, ela ficou maravilhosa, ela é um sucesso, assim, é um lançamento super recente, mas é um sucesso. E agora a gente tá com essa linha mais completa. Daí, quando a gente começou a ter mais produtos, a gente começou também a vender a opção de kits, começou também a vender produtos digitais agora durante a pandemia, né? Então, a gente começou a vender e-book também. Então, o nosso site agora tem mais opções, mas a gente passou o primeiro ano inteiro ali, 2018 até o início de 2019, só com sono de beleza. A gente trabalha muito na parte digital, tá? A Botica Botê é uma marca que começou 100% digital, e a ideia era lançar ela e manter ela 100% no meio digital. Conforme a gente foi crescendo um pouco, foi tendo contato com algumas farmácias, a gente percebeu que ela tinha muita afinidade, dava muito certo dentro das farmácias, e a gente começou vendendo dentro das farmácias e acabou virando o nosso maior canal de vendas por um bom tempo, até acontecer a pandemia, aconteceu o isolamento, e daí agora a gente voltou para as raízes do site, e o site voltou a ser o nosso principal canal de venda, por causa do isolamento social, então a gente envia pelo correio.
Mas como a gente trabalha muito nesse digital, mesmo as vendas que são feitas de forma presencial, elas têm muita relação com o que as pessoas viram nas redes sociais. Muitas vezes as pessoas chegam na farmácia e dizem que viram no Facebook, viram no Instagram e queriam comprar. Então, a gente trabalha muito esse lado também, principalmente o Instagram, que é onde a gente tem mais interação. A gente tem 2 embaixadoras, a Rafaela Dalen, que é de Porto Alegre, e a Isabela Pesce, que é de Novo Hamburgo. A Rafa, ela é microinfluenciadora na área de beleza, de moda, comportamento, estilo de vida, e é a nossa embaixadora há bastante tempo já, e deu super certo quando a gente começou a parceria com ela, porque ela tem muito a ver com a marca. E a Isa ganhou um concurso que a gente fez, quando estava só a Rafaela como embaixadora, a gente lançou um concurso para quem queria ser embaixadora da Botica Botê, então todas as seguidoras puderam participar, e era para fazer stories contando por que queria ser embaixadora, por que gostava da marca, e a Isa foi a vencedora, então durante o ano de 2020 ela também é nossa embaixadora. Também foi super legal, tá sendo super legal. A Isa também é formada em estética e cosmética, então ela fala muito dos produtos, ela entende da formulação também, e as duas trabalham de formas muito diferentes e muito legais, e de forma muito complementar à marca, então a gente tem uma parceria muito legal com elas. Trazendo para vocês um pouco das ações que a gente fez ao longo desses 2 anos, a Botica Botê completou 2 anos em maio, então ela é uma empresa relativamente recente, assim, ainda está no começo, e é uma empresa pequena. Então, muitas ações que a gente faz são de forma bem local. Aqui, o primeiro vídeo ali é um vídeo que a gente lançou logo que a gente lançou a marca, porque as pessoas não sabiam falar Botica Botê. Eu não sei se quando vocês viram a marca, assim, se vocês já leram Botica Botê de cara, ou se vocês ficaram pensando em como seria o nome dela, ou pensaram que o nome seria diferente. Mas é super comum, isso acontecia no começo bastante. Então, a gente fez um videozinho mostrando como é que fala. Então, as gurias ali ficavam tentando falar. No final do vídeo, a gente colocou o Google Tradutor falando do jeito certo, então daí botou o Google Tradutor para francês e escreveu Botica Botê para ver como ele falaria. E daí a gente usou isso para divulgar como falava o nome da marca. E foi um vídeo que foi super bem recebido, porque ele traz humor e também ensina as pessoas a falar o nome da marca, porque às vezes as pessoas compram, querem mostrar no Instagram e não sabem pronunciar o nome da marca, ficam preocupadas de falar. Ali no meio é uma campanha que a gente fez, acho que foi em 2019, se não me engano, que foi a campanha chamada Cliente Real. Na Cliente Real era exatamente isso, Cliente Real. A gente procurava uma cliente real, entrava em contato com ela, combinava um dia de se encontrar e pedia para ela falar como é que era a experiência dela com sono de beleza. Nessa época a gente só tinha o sono de beleza também. E daí a cliente falava o que ela quisesse sobre o sono de beleza, a opinião dela, e foi super legal, porque eu sou farmacêutica, tá? Como eu falei para vocês antes, então a minha tendência é, quando eu vou falar do produto, falar de uma forma muito técnica. Isso foi algo que eu tive que aprender com o tempo. E tendo essa campanha cliente real, a gente consegue ver o ponto de vista de outra pessoa, o ponto de vista de uma pessoa que, de repente, é só usuária, mas ela nunca teve nenhum contato técnico com aquela área, e ela fala exatamente o que ela está pensando, o que ela notou de verdade. Por exemplo, a gente fala que ele melhora a aparência da pele, ajuda a prevenir envelhecimento, que são apelos oficiais, que a gente tem comprovação para falar. Mas aí, por exemplo, a Dani, que está ali na foto, falou que a pele dela ficou mais uniforme, teve mais viço. A palavra viço, por exemplo, é super legal, porque ela conversa diretamente com as pessoas, que é o que as pessoas querem quando elas usam um produto, mas a gente oficialmente não diria isso, não usaria a palavra viço. Então, foi super legal essa campanha, a gente falou com várias clientes reais, e era sempre assim: liga a câmera e fala o que tu tá pensando, fala como tu quer, não tem regra, não é obrigada a falar bem, pode falar a verdade. Foi super legal. E ali a terceira foto é um tipo de ação que a gente tem nas farmácias. Tinha, né, porque agora durante o isolamento social a gente não tá fazendo, mas antes do isolamento social a gente ia muito nas farmácias. E ali, como vocês podem ver, é uma loja da Panvel, acho que essa aqui é do Bourbon Country, e a gente fazia uma açãozinha com alguns flyers pro pessoal sobre o produto também. A Panvel só trabalha com sono de beleza. E também tinha um equipamento que se chama Skin Up, que ele mede o nível de hidratação e de oleosidade da pele. Então a gente levava ele, daí fazia a pessoa medir a pele dela, via como é que tava, e daí com base nisso ela podia escolher um produto, e daí se ela tivesse interesse a gente mostrava para ela o sono de beleza. Era uma ação super legal, porque também tinha o provador lá, e uma coisa super legal é que a gente aplicava o Skin Up, tocava na pele, via como é que tava a hidratação e oleosidade,
aplicava o produto e depois tentava de novo e mudava. Então, dava para ver em tempo real se a pele tinha dado certo, não tinha dado certo aquele produto. Algumas estratégias de marketing que a gente praticamente não usa nada que não seja virtual, tá? Que não seja digital, principalmente redes sociais. Então, como eu falei para vocês, a Botica Botê é uma marca digital, né? A gente utiliza o blog como forma de produção de conteúdo e também para dar notícias sobre a marca. Então, por exemplo, se a gente tem um lançamento de um produto, a gente vai falar sobre ele no blog, vai trazer mais detalhes sobre ele no blog. A gente também trabalha muito com produção de conteúdo, tanto para as redes sociais, quanto para o YouTube, mais recentemente também. Então, sempre tem muito vídeo, tem muito story. Se vocês entrarem no perfil da Botica Botê agora, tem um vídeo por semana, tem story ativo, então a gente usa muito essa produção de vídeo. Inclusive, para quem está pensando em um dia começar uma marca, vale muito a pena aparecer na marca e mostrar que tem uma pessoa por trás. Isso fez muita diferença pra gente. No começo, quando eu abri a empresa, eu não aparecia porque eu tinha vergonha de aparecer. E depois, conforme o tempo foi passando, por causa da Thaís, que é a pessoa que tá na foto do lado, já falo sobre ela, a gente começou a aparecer mais, eu comecei a aparecer mais nos stories, fazer produção de vídeo também, e fez toda a diferença, porque as pessoas veem que tem uma pessoa por trás, elas sabem que elas podem confiar se elas tiverem algum problema, se elas tiverem alguma dúvida, e a gente também produz muito mais conteúdo, mostra mais autoridade sobre o assunto. Então as pessoas também se sentem mais confortáveis, sabem que podem confiar naquela marca, porque aquela marca sabe do que está falando, tem alguém por trás, se der algum problema, elas sabem com quem conversar. Então, produção de vídeo fez toda a diferença. A Botica Botê atualmente trabalha muito a produção de vídeo. E a terceira estratégia que a gente usa, como vocês já viram com as nossas embaixadoras, a gente também usa no geral, é a parceria com influenciadoras. A gente não faz muitas parcerias, mas a gente faz parcerias estratégicas com algumas influenciadoras. Aqui na foto é a Thaís Trapp. Quem é de São Leopoldo deve conhecer a Thaís. A Thaís trabalha com mídias sociais, ela também dá cursos para essa área, e ela foi a nossa primeira embaixadora. Então, quando a gente lançou a Botica Botê, na época, a Thaís agora tem quase 30 mil seguidores já. Mas na época, ela tinha em torno de 13 mil seguidores, e a gente conversou com ela e convidou ela para ser embaixadora. Foi super legal, a Thaís é maravilhosa, e as seguidoras dela são super engajadas, então também foi super legal pra gente. Foi uma ótima forma de começar, porque a gente tinha uma empresa com um lote industrial, eu posso falar sobre isso para vocês mais adiante, porque um cosmético ele é produzido numa indústria em lotes, né? Então a gente vai de não ter uma marca, de não ter nenhum produto para vender, para no dia seguinte ter um lote ali de milhares de produtos para vender antes do prazo de validade. Então a gente precisa pensar muito rápido, porque se a gente esperar muito, o produto vai vencer e a gente não vai ter vendido. Então foi bem interessante começar já com uma embaixadora, começar com a Thaís também, já usando o produto, e a gente deu muita sorte também, porque a Thaís super se acertou com o sono de beleza, ela tinha um problema com acne, ela usou e notou que melhorou, então também conversou com as seguidoras dela, que são coisas que a gente não pode fazer, porque se eu não testei um produto para uma função, eu não posso oficialmente alegar que ele funciona para aquela função. Então, por exemplo, o sono de beleza, ele tem testes em humanos, tá? Inclusive eu falei para vocês, né, ele é cruelty free, ele tem testes realizados em humanos, não em animais, para comprovar que ele é hipoalergênico, então que ele não induz fotossensibilidade, então ele não deixa a pele sensível à luz, ao sol, mas a gente não pode dizer que ele trata acne se a gente nunca testou ele contra acne. Então, uma pessoa de verdade pode fazer um teste, pode contar a experiência dela, e isso agrega muito valor na marca, traz muita informação adicional que a gente normalmente não poderia falar. Os nossos canais de venda atualmente são o nosso site, né? Como eu comentei com vocês, a gente começou só com o site. Conforme o tempo foi passando, a gente começou também a entrar nas farmácias, que foi super legal, porque as farmácias conseguem ter provador. E o pessoal adora provador, é muito mais seguro para a pessoa experimentar e daí depois levar já sabendo que já gostou. Então, já experimenta ali, vê se o toque fica sequinho, vê se fica como gosta, se gosta do cheiro. Então, as farmácias foram ótimas para a gente, porque o pessoal se identificou muito com esse canal de venda. Atualmente, por causa do isolamento social, a gente está principalmente no nosso site de novo, mas eu espero que logo a gente possa estar sem isolamento social de novo e tudo como já era antes. E agora eu queria contar para vocês um pouquinho sobre como acontece o desenvolvimento de um cosmético. Então, eu comentei com vocês um pouco lá no começo, quando eu comecei a falar sobre a minha empresa, que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Eu comecei a minha empresa na metade de 2017. Mas eu lancei o primeiro produto só na metade de 2018, porque demora para a gente fazer todo esse processo. Como vocês podem ver, tem várias etapas
entre ter uma ideia e querer lançar um cosmético e poder efetivamente produzir ele e lançar ele no mercado. Que a gente tem a pesquisa é quando a gente entende o que a gente precisa, qual é o nosso produto. A minha etapa de pesquisa começou lá na farmácia, enquanto eu pesquisava, eu vi o que as pessoas estavam pedindo, pedi a opinião das pessoas. Então, a primeira etapa que a gente tem é entender o nosso produto, pesquisar o que a gente tem e pesquisar o que a gente pode fazer. Depois disso, a gente produz um protótipo, que é uma versão pequenininha daquela fórmula para ver se ela funciona. Porque no momento em que a gente desenvolve uma fórmula, cria uma fórmula do zero, a gente não sabe se ela vai funcionar. Então, a gente pega essa fórmula que a gente criou na teoria, aplica ela na prática, formula o cosmético, como eu vou mostrar para vocês no vídeo depois, e a gente vê se ela realmente dá certo ou não. E se necessário, a gente vai fazer mais de uma vez até dar certo. Depois, a gente tem um lote piloto, que é quando a gente produz esse pequeno protótipo em uma quantidade um pouco maior, para ver como que ele vai se adaptar nessa escala, porque como eu falei para vocês, a indústria tem uma escala industrial, então a gente não produz 10 cosméticos numa indústria, a gente produz 2.000, 10.000, 30.000 cosméticos em uma indústria. E a gente tem os estudos de estabilidade, que são importantíssimos, que são os estudos que vão dizer se aquela fórmula aguenta ou não aguenta, que vão dizer se ela consegue ficar 2 anos numa prateleira sem se desestabilizar, sem separar uma parte da outra, sem mudar de cor. E também são os estudos que vão dizer qual vai ser o prazo de validade desse cosmético. O prazo de validade de um cosmético, ele não vem do nada. Ele vem de um estudo de estabilidade que vai estimar esse prazo de validade. Depois, a gente tem a aprovação da arte, que é quando a gente pega um rótulo de um cosmético e produz ele de acordo com as normas, porque são muitas normas. Parece uma coisa simples, mas eu vou trazer uma imagem para vocês na sequência, para vocês verem. Existem várias coisas que a gente precisa cuidar na hora de fazer o rótulo de um cosmético. Inclusive, esse rótulo normalmente passa por um departamento jurídico antes de ir para o registro na Anvisa, para a gente ver se está tudo certinho, porque tem muita coisa para cuidar. E, por fim, a gente tem a transferência de tecnologia e o registro na Anvisa. Por exemplo, pode ser que vocês sejam alunos do curso de farmácia e vocês trabalhem em algum projeto e uma empresa contrate esse projeto para desenvolver um produto. Então, vocês vão desenvolver esse produto para essa empresa, vão vender essa ideia para a empresa e, no final, vai acontecer uma transferência de tecnologia, que é quando a tecnologia que vocês criaram vai sair da universidade e vai ir para a empresa que está interessada nela. E o registro na Anvisa, porque o produto ele precisa ser registrado na Anvisa antes de ser lançado. Então, falando um pouquinho sobre cada etapa. Então, a primeira etapa do desenvolvimento de um cosmético é a pesquisa. Pesquisa é a pesquisa sobre tudo, tá? É a pesquisa de mercado, que é quando a gente entende qual o produto que a gente vai lançar, qual é o tipo de produto que eu vou lançar. Será que eu vou lançar um hidratante? Será que eu vou lançar um produto para o cabelo? Será que eu vou lançar um produto texturizador para o cabelo? Será que vai ser um shampoo? Então, é o momento que a gente analisa o mercado, entende qual vai ser o nosso lugar no mercado. E também analisa a concorrência. O que a concorrência está fazendo, o que já tem, o que ainda não tem, o que eu acho que não tem e que eu poderia colocar no mercado, porque daria muito certo. Nesse momento, a gente define quem vai ser o nosso público-alvo. Por exemplo, quero vender o meu produto para mulheres com 20 a 30 anos. Então, eu converso com essas mulheres entre 20 e 30 anos e pergunto para elas o que elas gostam num cosmético, quais são as características importantes em um cosmético, quanto que elas estão dispostas a pagar, porque eu não posso fazer um cosmético que vai ficar com um custo completamente fora do preço que elas estão dispostas a pagar. Então, a gente vai conversando, vai analisando as opções e vai vendo o que já tem no mercado, o que a gente pode contribuir. Depois disso, a gente faz uma pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa bibliográfica é em livros, em artigos científicos, para entender o que tem, o que tem disponível, o que eu posso desenvolver, que tipo de ativos a gente tem no mercado que a gente poderia trabalhar. Então, é nesse momento que a gente realmente pesquisa a parte teórica. Eu quero desenvolver, decidi lá no início que eu quero desenvolver um cosmético atenuante para as manchas. Tá, então eu vou ver o que tem de ativo que tem essa função de atenuar as manchas. E daí vou pesquisar sobre esses ativos, ver o que já tem sobre eles, ver se eu preciso usar aquele ativo, que estudos que eu preciso fazer para poder comprovar o que eu quero dizer, como é que eu provo que aquele ativo funciona, porque eu estou dizendo que ele funciona. Então, nesse momento, a gente faz uma pesquisa bem extensa. No fim, com base em todas essas pesquisas que a gente fez, pesquisei sobre o mercado, pesquisei sobre a concorrência, conversei com pessoas do público-alvo, defini alguns ativos que são interessantes, algumas tecnologias que eu posso usar, já sei o que eu quero fazer, daí eu vou começar a pesquisar fornecedores. Será que essa matéria-prima que tem a função de atenuar manchas, que eu gostei, está disponível no Brasil? Quem é que tem essa matéria-prima para vender? Quanto custa essa matéria-prima? Será que eu consigo colocar em uma embalagem dourada, que tenha um pump,
que tem um vácuo dentro, será que eu consigo essa embalagem? Quanto custa essa embalagem? Será que eu consigo deixá-la dentro do custo que eu quero para o produto? Então, nesse momento, a gente começa a pesquisar tudo que a gente precisa saber para começar. Qual é o nosso produto, quem é o nosso público, quais são os ativos que a gente vai usar, como é que vai ser a nossa embalagem, de quem a gente vai comprar esses produtos, e a gente entende como a gente quer chegar lá, como a gente quer chegar com um cosmético. Nesse momento, a gente também pode desenvolver uma fórmula teórica, tá? Que é uma fórmula de um cosmético com base no que a gente sabe sobre a teoria. Então, eu quero criar um cosmético com uma forma de emulsão, que é um creme, e eu quero que ele tenha 10% de vitamina C. Daí eu vou fazer a fórmula de um creme, vou colocar o ativo que eu quero, vou colocar os conservantes, se eu quiser vou colocar corante, se eu quiser vou colocar perfume, e vou desenvolver esse cosmético na teoria. Só que depois, como eu falei para vocês, a gente desenvolveu esse cosmético, na teoria ele funciona. A gente tem que ir para a prática, e é quando a gente entra no laboratório, para ver se esse cosmético realmente é possível, será que faz sentido essa fórmula que eu criei. E daí a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa de prototipação, que é o protótipo. É quando a gente pega essa fórmula teórica que a gente desenvolveu, leva ela para o laboratório e produz uma quantidade bem pequenininha dela para ver se ela funciona. Pode parecer uma coisa pequena, mas na verdade essa etapa é muito importante, porque na teoria pode ser que um cosmético pareça incrível. E quando a gente vai produzir, vamos supor que ele não misture direito e fique todo estranho, tipo uma maionese, quando desanda. Vou produzir ali o cosmético e no final ele fica com essa cara de maionese que desandou. Pode acontecer, eu já vi acontecer. Então aquele cosmético não deu certo, ele tem alguma coisa na fórmula que não tá dando certo. E daí a gente precisa repensar a fórmula dele. Também pode ser que ele dê certo, mas eu preciso saber se ele ficou exatamente como eu queria que ele ficasse. Então pode ser que eu faça esse cosmético, ele dê certo, fique uma fórmula estável, fique uma fórmula bonita, mas ele fique muito viscoso. Então eu quero colocar ele numa bisnaguinha, quero que ele seja quase líquido, e daí ele fica uma pasta. Daí eu preciso ajustar a fórmula também, daí eu vou lá na fórmula, vou diminuir o ingrediente que está causando essa viscosidade e vou ver como é que fica. A gente não faz só um protótipo, tá? Quando a gente fala em protótipo, pode parecer que é só um, mas na verdade a gente faz vários protótipos e vai tentando entender qual é a diferença entre cada um, e depois a gente vai ver qual vai se comportar melhor nas condições de teste, e a gente vai fazendo esses protótipos e mudando pequenas coisinhas. Às vezes até, por exemplo, uma indústria tem um cliente, e ele vai lá e ele quer encomendar um cosmético, então pode fazer várias opções, e o cliente pode experimentar e ver qual que ele gosta mais. Depois disso, a gente vai para a parte de lote piloto e estudos de estabilidade. Então, imaginem que vocês fizeram a pesquisa, criaram a fórmula de vocês no papel, fizeram uma pequena quantidade dela ali num potinho, tipo essa quantidade aí, e deu certo. Daí agora vocês precisam saber se quando vocês produzirem uma quantidade maior, ela ainda vai dar certo. Porque pode parecer estranho, mas às vezes uma pequena quantidade da fórmula dá certo num processo, mas daí quando a gente vai produzir uma quantidade maior, não dá mais certo. Então a gente precisa testar. O que a gente faz? A gente pega essa pequena quantidade que a gente fez, e a gente faz uma nova, uma quantidade maior, faz um novo pequeno lote dessa fórmula, uma quantidade maior, para ver como que ela vai se comportar quando a gente aumenta a proporção das coisas. E depois a gente faz o teste de estabilidade. Os testes de estabilidade são vários testes que a gente fica fazendo, eles chegam a durar ali uns 3 meses até acabar entre o primeiro teste e o último, por isso que eu disse para vocês que desenvolver um cosmético não é algo que é de uma semana para outra, de um dia para o outro, mas a gente faz os testes de estabilidade nele para a gente saber se ele vai aguentar depois o tempo de vida dele. Então a gente pega esse cosmético, como vocês podem ver na primeira imagem da esquerda, a gente tem uma fórmula que deu super certo. Tá ali uma fórmula de creme, tá com uma textura de creme, tá bonitinho. Essa fórmula tá estável. Depois a gente começa a fazer os testes de estabilidade. O que a gente faz? A gente coloca um pouquinho desse creme na geladeira, um pouquinho desse creme na estufa, ali a 45 graus, e um pouquinho desse creme a gente guarda para ter uma referência à temperatura ambiente de como ele se comporta. E depois a gente vai analisando ele conforme o tempo vai passando. Então, por exemplo, ali na terceira imagem, vocês podem ver que deu muito errado. Separou uma água do cosmético. E parece que ele virou, tipo, quase uma pomada ali, ficou estranho. Então, esse produto, ele não passou do teste de estabilidade. O que significa? Que naquele teste em que a gente estressou a fórmula, a gente colocou em condições mais extremas do que ele teria normalmente no dia a dia, né, ao longo do prazo de validade, ele não aguentou. Então, é provável que se a gente comercializar esse produto e colocar ele na prateleira de uma loja para vender, que isso aconteça até o final do prazo de validade.
Então, o que a gente faz? A gente bota numa estufa e numa geladeira para acelerar isso, para a gente identificar o que pode dar de errado com ele durante o tempo de validade dele depois. A fórmula ali do meio também não deu muito certo. Vocês podem ver que ela até manteve um pouco a textura de creme, ela não ficou tão estranha, mas ela também ficou com um líquido em volta da fórmula. Isso é separação de fases, que é quando a fórmula separa alguma coisa. Isso não pode acontecer. Então, o que aconteceria nesse caso? Aquela primeira fórmula ali, a da esquerda, ela poderia ir adiante nos testes de estabilidade e provavelmente poderia ser comercializada com um prazo de validade de 2 anos. As outras duas fórmulas ali não deram certo. Elas não podem ser aprovadas no teste de estabilidade. Então, se a gente desenvolveu um cosmético, passou por todas aquelas etapas, e quando chegou no estudo de estabilidade aconteceu isso, a gente volta e começa de novo, porque alguma coisa deu errado na fórmula. A gente ajusta a nossa fórmula, vai para as próximas etapas e começa a fazer os estudos de estabilidade de novo. Por isso que a gente começa com várias fórmulas, como eu falei para vocês. A gente faz vários protótipos, com pequenas modificações na fórmula, em pequena quantidade, e vai vendo como é que eles se comportam. A gente vai ver se eles aguentam calor, se eles aguentam a geladeira, como eles se comportam, se eles mudam de cor. Aqui não mudou de cor, mas muitas vezes acontece de o produto que está na estufa amarelar, por exemplo. Isso também não pode acontecer. Então, a gente analisa o produto para ver se ele vai aguentar esses testes. Esse teste aqui normalmente dura 60 dias. Depois a gente tem a etapa da aprovação da arte, que eu falei para vocês que parece uma etapa tranquila, mas não é uma etapa tranquila, que é a aprovação da arte do rótulo do produto. Porque existe toda uma legislação sobre o que tem que estar no rótulo do produto. Por exemplo, precisa estar informação sobre a empresa, saque, o responsável técnico, o número do processo na Anvisa, a quantidade que tem de produto, o prazo de validade à vista do consumidor, código de barra vai estar ali também. Se tiver algum selo, por exemplo, o selo de que o produto é vegano, que o produto é cruelty-free, que o produto é orgânico, tem que estar aquele selo ali também. Tudo isso é revisado, e não só as informações precisam estar ali, inclusive a lista de ingredientes do produto, que tem que estar com o nome oficial. Se vocês forem olhar um cosmético, ele vai ter a lista de ingredientes toda em inglês, porque esse é o nome oficial que é exigido. Não só isso, como também tem o tamanho de letra, por exemplo. Já me aconteceu de fazer um rótulo, e quando eu mandei para o departamento jurídico, de me mandarem de volta, porque tinha uma fonte que estava um tamanho menor do que podia. Então, tipo, o rótulo estava todo certo, estava completo, mas, sei lá, a quantidade tinha que ser tamanho 12 e estava tamanho 10. Daí ele já não pode ir, tem que voltar, tem que refazer o rótulo e mandar de novo para o departamento jurídico analisar. Então, não é um processo simples, é um processo bem complexo. E a última etapa do desenvolvimento de um cosmético é a transferência de tecnologia e o registro dele na Anvisa. Como eu falei para vocês, pode ser que um dia vocês sejam contratados, ou um pesquisador que vocês conhecem seja contratado para desenvolver um produto. Então, ele pode estar numa universidade, tem uma indústria e quer contratar o pessoal do curso de farmácia, por exemplo, para desenvolver um cosmético novo. Então, o pessoal vai desenvolver esse cosmético e, no final, a tecnologia que foi desenvolvida vai ser transferida da universidade para a indústria, ou de uma indústria para outra indústria, caso ocorra uma parceria entre indústrias também. E também, o produto ele precisa ser notificado na Anvisa. Então, todo produto, quando ele é produzido em acordo com as normas da Anvisa, ele tem o número do processo ali. Porque a Anvisa, ela regulamenta a produção de cosméticos e ela tem uma série de exigências, de requisitos técnicos para que a produção seja possível. Então, é importante que o produto tenha esse registro para ele ser legalizado, e também para ele poder ser comercializado. Alguns pontos que são importantes quando a gente desenvolve um cosmético. É muito importante que a gente tenha em mente quem é o nosso público-alvo, o que é o nosso público-alvo, a idade do nosso público-alvo, se tiver gênero, porque cosméticos também podem ser sem gênero, atualmente também está em alta isso. Mas entender o que o nosso público-alvo quer de um cosmético. Depois a gente também tem que entender o que o público-alvo gosta de sensorial. Pode parecer óbvio, porque a maioria de vocês, provavelmente, que está assistindo, deve ser mais novo. A gente gosta, o pessoal mais novo que eu e a minha geração, a gente gosta de produtos que fiquem com um toque sequinho, por exemplo. Mas, por exemplo, o nosso sono de beleza, ele tem um toque super seco. Daí, uma vez eu dei ele pra minha avó. A minha avó odiou ele, porque ele fica com um toque seco. E ela disse, fica seco, eu não gosto. Eu disse, tá, mas tu quer que fique oleoso? Ela disse, eu quero. Então, nesse caso, a gente tem que entender o que o nosso público quer de sensorial também, porque o sensorial é muito importante no produto. E dependendo do nosso público, ele pode querer um sensorial ou outro. Então, por exemplo, se a gente está lançando uma marca de cosméticos para terceira idade, pessoas da terceira idade geralmente têm a pele mais seca.
Então, elas geralmente gostam de produtos mais oleosos, produtos mais pesados, digamos assim, e a gente pode levar isso em consideração na hora de desenvolver um cosmético. O pessoal mais jovem, por exemplo, quero lançar um cosmético para acne, que ajude a prevenir, ajude a cuidar da acne, né? Não pode ser um medicamento, mas vamos supor que seja para pele acneica, e para o pessoal de 15 anos. Ninguém com 15 anos e que tem algum problema de acne vai querer um negócio super oleoso. Até pode acontecer, mas não é a regra. Então, nesse caso, provavelmente a gente vai querer fazer um produto super leve e que fique super sequinho, tipo um gel, um sérum. Então, o sensorial do produto é muito importante, tanto para a pessoa gostar do resultado, quanto para ela usar. Porque ela pode até ver o resultado com o produto, mas se ela não gosta do sensorial, ela acaba não aplicando e acaba não vendo mais aquele resultado. Outra coisa importante quando a gente vai desenvolver um cosmético é saber qual é a expectativa da pessoa em relação ao efeito. Pode ser que eu esteja lançando um cosmético só com função hidratante, mas alguém compre ele e espere que ele vá atenuar manchas. Então, eu preciso entender o que a pessoa está esperando daquele produto para poder dar para ela o que ela está esperando. Às vezes, eu posso achar que a pessoa quer atenuar manchas e ela só quer um hidratante também. Outro ponto importante quando a gente vai desenvolver o produto, porque a gente trabalha muito com a área técnica, né? O farmacêutico, o pessoal da química que fica dentro da indústria, trabalha muito com a parte técnica do produto, de desenvolver um cosmético, de pensar na fórmula, de fazer a produção dele, de fazer o controle de qualidade, mas muitas vezes a gente também tem que fazer conta e desenvolver um cosmético usando as matérias-primas certas para saber quanto que ele vai custar no final. E uma coisa importante da área de cosméticos é que o preço final e o custo do produto nem sempre estão muito relacionados. Não é porque um produto é mais caro que ele realmente teve um custo mais caro. Por exemplo, se eu desenvolver um protetor solar na forma de sérum, super sequinho, fator 100, e o custo dele for R$10 para mim, eu não vou vender ele por R$20, porque não é coerente com o tipo de produto que eu estou vendendo. Então, muitas vezes, o preço do cosmético tem muito mais a ver com o que o produto está oferecendo, não só em custo de matéria-prima, mas em desempenho do produto, quanto também na marca dele em si. Então, tem marcas que naturalmente têm produtos mais caros e elas têm esse posicionamento de ter produtos mais caros. Nesse caso, essas marcas, mesmo que o custo daquele produto não seja tão caro para justificar aquele preço, ela vai manter na mesma faixa de preço dos outros produtos dela. Da mesma forma, isso pode acontecer ao contrário também. Pode ser que uma marca tenha uma faixa de preço sempre muito baixa, ela desenvolva um cosmético e ele acabe ficando com um custo um pouco alto para ela, mas ela mantenha o preço para ficar dentro da faixa de preço que ela costuma praticar. Um outro ponto muito importante quando a gente vai desenvolver um cosmético é pensar sobre os testes que a gente precisa fazer. Como eu falei para vocês antes, tudo que a gente fala de um cosmético tem que ser comprovado. Se eu falo que meu cosmético é hipoalergênico, eu preciso testar isso e garantir que ele é hipoalergênico. Hipoalergênico não significa que ele não pode causar alergia. Significa que ele tem baixa capacidade para induzir uma reação alérgica. Então, eu faço os testes em seres humanos, no meu caso, pelo menos foi em seres humanos, a minha empresa, e daí eu posso alegar que ele é hipoalergênico porque eu tenho resultados de testes que comprovam isso que eu estou falando. Então, se eu falo que o meu cosmético é bom para acne, eu preciso testar especificamente esse tipo de função. Se eu falo que ele é não comedogênico, então que ele não causa cravos, o aparecimento de novos cravos, eu preciso fazer os testes para comprovar que ele não causa o aparecimento de novos cravos. E os testes, eles não são sempre muito baratos. Por exemplo, às vezes um teste pode custar 5 mil, 10 mil. Então, a empresa, quando ela começa, ela precisa ter em mente quais são os testes que ela vai fazer para aquele produto e quais são os apelos que ela vai usar. E dependendo até, inclusive, o produto pode já estar sendo comercializado e a indústria resolver fazer novos testes para poder adicionar outros apelos nele. Agora eu trouxe para vocês como é a fórmula de um creme. Eu não sei se alguém aqui já teve contato com isso, já chegou a formular um creme e produzir um creme na vida, mas fazer um creme no laboratório é muito parecido com cozinhar, tá? Eu vou mostrar para vocês o processo e depois eu vou mostrar para vocês o videozinho também, um videozinho bem rápido, eu fazendo no laboratório mesmo, um creme no laboratório da Unicinos, do curso de farmácia, e eu vou mostrar para vocês como funciona. Mas basicamente, um creme, ele é uma emulsão, ele é uma mistura de componentes aquosos, que têm afinidade pela água, e de componentes oleosos, que têm afinidade por óleo. Como vocês sabem, óleo e água não se misturam. Então, o que a gente faz? A gente pega tudo que é água e afinidade pela água, e tudo que é óleo, e
pesa em componentes, em frascos separados, e a gente usa um componente chamado emulsionante, que é o que tem afinidade pelos dois, e usa ele para fazer essa mistura. Deixa eu mostrar para vocês o processo. Então, a gente faz assim, ó. Na fase A, a gente pesa todos os componentes, água, e todos os componentes que têm afinidade pela água. Então, componentes que se dissolvem na água, que se misturam bem com a água. Na fase B, a gente pesa tudo que é oleoso, ceras, tudo que é óleo, tá? Todos os tipos de óleo que a gente tem na nossa formulação. Então, a gente tem tudo que é água e afinidade pela água, tudo que é óleo e que tem afinidade por óleo, tá? E o nosso emulsionante, que é um ingrediente que tem afinidade tanto por água quanto por óleo. Como ele tem afinidade pelos dois, ele faz com que os dois se misturem. Então, a água e o óleo não se misturam sozinhos. Mas quando a gente coloca um emulsionante, que tem afinidade pelos dois, ele consegue fazer com que eles se misturem. O que a gente faz? A gente pega todos esses componentes aquosos e aquece. E todos esses componentes oleosos e aquece também. Quando eles estão quentes, a gente mistura um no outro e começa a mexer. Por isso que eu disse para vocês que parece que a gente está cozinhando. Então, a gente começa a misturar e fica mexendo ali. E conforme ele vai resfriando, ele vai ganhando a textura de creme, como vocês vão ver no vídeo, ele começa super líquido, ele fica branco no momento em que a gente faz essa emulsão, e depois a gente fica mexendo para formar o nosso creme. Quando ele esfria, ele vira um creme. E no final a gente adiciona, por exemplo, um ativo, uma fragrância. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Então, aqui é no laboratório da Unicinos. Aqui a primeira etapa é pesar tudo, tá? Então, uma fórmula de um cosmético, ela tem quantidades exatas de tudo que tem que estar na fórmula. Então, a gente tem que pegar uma balança e pesar cada componente bem certinho, para eles estarem na quantidade certa, senão pode ser que não dê certo. Tá? Então, aqui eu tô pesando todos os componentes da fórmula primeiro. E além de pesar também os componentes que são sólidos, a gente mede os componentes líquidos também. Então aqui, por exemplo, provavelmente aqui é só água mesmo. Então a gente tem que medir a quantidade exata de água que a gente vai usar. Aqui, então, eu estou colocando todos os componentes que têm afinidade por água, tá? Então, o primeiro componente é a água mesmo. Para quem não sabe, a água é um dos principais componentes de qualquer cosmético, da maioria dos cosméticos, na verdade. E aqui, a gente tinha o nosso emulsionante, que ele tem afinidade pela água. E aqui, eu estou colocando todos os componentes que são oleosos, que têm afinidade por óleo, as ceras, os óleos, tá? Em um outro recipiente. Depois a gente vai aquecer, como eu falei para vocês, a gente tem que aquecer essas duas fases. Então aqui a gente vai aquecer nessa chapa de aquecimento a água e todos os componentes que têm afinidade pela água misturados nela. E a gente vai medindo com um termômetro para garantir que chegue na temperatura de 80 graus. E depois a gente vai aquecer num banho-maria todos os componentes que são oleosos até que eles fundam, então até que eles fiquem derretidos, fique um líquido. E depois a gente vai virar um sobre o outro. Então aqui a gente está misturando água e óleo, tá? Todos os componentes da água e todos os componentes oleosos e mexendo. Como vocês podem ver, tá branco, mas ainda tá líquido. Isso é porque tá muito quente. Mas conforme a gente vai mexendo, vai ficando assim, então ele ganha a textura de creme. E tá pronto o nosso creme. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, como vocês viram, para fazer um cosmético é muito parecido com cozinhar, né?
aqui eu mostrei para vocês como faz um creme, tá? Mas dependendo do tipo de cosmético, vai mudar o processo de fabricação, tá? Por exemplo, um gel não vai ter aquecimento, um shampoo pode ter aquecimento, pode não ter aquecimento, dependendo do tipo de produto que a gente está fazendo. Mas no caso do creme, a gente sempre tem essa etapa de aquecimento, a gente pesa água, pesa óleo, esquenta, mistura e fica mexendo até esfriar. E é nesse momento que a gente forma o nosso creme. Agora eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre as tendências dessa área de cosmético para 2020. Tá? Esse caderno de tendências do Sebrae, ele sai a cada 2 anos, tá? E ele tem várias tendências, quem se interessa pela área pode conferir. Tem várias outras tendências além das que eu estou trazendo por aqui, tá? Mas algumas das principais tendências que o caderno preveu para 2020, quando ele saiu lá em 2018, ainda não saiu o próximo, foram a personalização. Então, a personalização, por exemplo, o consumidor, ele já não está disposto a se encaixar no padrão do cosmético. O cosmético é que tem que se encaixar no padrão dele. Então, a gente vê que tem, por exemplo, a La Roche-Posay lançou aquelas gotinhas de cor que a gente mistura no cosmético e faz a mistura em casa para ficar exatamente no nosso tom de pele. Isso é um ótimo exemplo de personalização. Além disso, a gente também tem outras formas de personalizar mais a experiência do consumidor. Então, por exemplo, a gente tem marcas de base que antes tinham 3 tons, agora tem 40 tons. Então, a gente já tem uma opção muito mais próxima do que o cliente deseja. Além da personalização, a gente também tem essa tendência por experiências, que são ações em que o consumidor tem contato com a marca de uma forma positiva. Não necessariamente ações para fazer ele comprar a marca, mas que ele tem uma experiência relacionada àquela marca e que ele associa a marca à experiência que ele teve. Existe, por exemplo, lojas que fazem uma loja display, digamos assim, uma loja vitrine, que a pessoa vai lá, experimenta os produtos, conhece os produtos, mas ela não compra. Ela vai comprar depois no site. Então, a loja, ela é online, ela só vende online, mas mesmo assim ela faz uma experiência física para a pessoa ir lá, experimentar os produtos, conhecer a loja e comprar depois online, se ela quiser. Uma outra tendência muito em alta também, e que não é de agora, né, são as micro-influencers. Certamente vocês já tiveram contato com influenciadoras, a gente tem muitas grandes influenciadoras também, mas uma tendência que está bem atual agora são as micro-influenciadoras. Por quê? As grandes influenciadoras não são acessíveis para muitas empresas, né? Uma empresa menor nem sempre consegue contratar uma grande influenciadora, então as micro-influenciadoras podem ser uma alternativa, mas também pelo próprio resultado. As micro-influenciadoras, elas não têm tantas parcerias, tantas publicidades, então o público que está seguindo não está tão cansado de ver produtos, não está tão cansado de ver propagandas, e ele leva a opinião dessa micro-influenciadora muito a sério. Então, eu trabalhando com essa área, eu noto um resultado muito legal com micro-influenciadoras, quando elas têm muito a ver com a tua marca. Porque a influenciadora, ela só vai dar certo se ela realmente tiver a ver com a tua marca. Não tem sentido, por exemplo, tu contratar uma influenciadora só porque ela tem 500 mil seguidores, né? A gente tem que trabalhar com influenciadoras que realmente têm a ver com a nossa marca e que realmente, que os seguidores dela realmente têm interesse no tipo de produto que a gente tem a oferecer. E uma outra tendência, que não é de agora também, mas que está muito em alta, é a tendência por ingredientes naturais. Já faz um tempo que os cosméticos verdes começaram a crescer, né? A gente tem vários cosméticos verdes hoje no mercado, que são os naturais, que são os cosméticos que têm matérias-primas de origem natural na formulação. A gente tem os cosméticos orgânicos, que são os cosméticos que têm matérias-primas de origem natural, que têm origem orgânica, produção, então, mais sustentável. A gente tem os cosméticos cruelty-free, que são os cosméticos que não foram testados em animais. E a gente também tem os cosméticos veganos, que são os cosméticos que não têm nenhum produto de origem animal, então não tem nenhuma matéria-prima de origem animal na formulação. Uma outra também tendência mais recente para os cosméticos verdes são os cosméticos artesanais, que são produzidos em menor escala, de uma forma mais manual. Isso também pode acontecer dentro de uma indústria, caso tenha adaptação de todo o processo de produção. Então tem essa demanda por produtos naturais. E uma coisa bem importante também é que se espera atualmente que um produto natural tenha o mesmo desempenho de um produto que foi criado só com matérias-primas sintéticas. Então, existe esse desenvolvimento de matérias-primas de origem natural para que as pessoas fiquem satisfeitas. E uma coisa bem interessante é que muita gente está disposta a pagar mais por um produto se ele tiver esse apelo verde
do que por um produto que não tem um apelo verde. Então, muitas vezes o custo do produto aumenta, porque a matéria-prima de origem natural é mais cara, mas as pessoas estão dispostas a pagar por isso porque elas estão vendo o benefício, porque é algo que elas querem e é algo para o qual elas dão importância. Então, essas são só algumas das tendências, mas tem outras tendências também, por exemplo, as diferentes gerações também são tendências. Então, por exemplo, trabalhar com o público da geração Z, que é a geração mais nova, que é a geração onde eu acredito que a maioria do pessoal aqui esteja, então o pessoal que está saindo do ensino médio agora. Também trabalhar com a terceira idade. A terceira idade, ela não é mais uma pessoa que fica em casa o dia inteiro fazendo tricô. A terceira idade é super ativa. Então, a terceira idade também quer cosméticos, também quer ir no mercado de cosméticos e encontrar produtos que atendam às suas necessidades. Outra tendência bem interessante é a de cosméticos masculinos. Os homens, há um tempo atrás, eles tinham essa coisa social de não poder se importar com beleza, de não poder usar cosméticos, e isso está mudando já faz tempo. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo de cosméticos masculinos, especialmente perfume e desodorante, mas até produtos para pele também. Então, os homens começaram a crescer, esse setor de cosméticos masculinos começou a crescer também, assim como o infantil também é um setor bem relevante. E daí agora a gente está chegando mais para o final já deu uma hora de conversa aqui, e eu queria trazer para vocês algumas dicas para quem está pensando em atuar na área de cosméticos, mas na verdade as dicas que eu vou trazer para vocês, elas se aplicam a qualquer área na qual vocês queiram atuar. Então, se vocês estão pensando agora em qual curso fazer, e por acaso a área de cosméticos é uma das opções que vocês estão pensando em seguir, também vai se aplicar, mas se vocês querem seguir outras áreas também, são dicas que se aplicam a todas as áreas. A primeira dica que eu queria trazer para vocês, especialmente para quem está trabalhando, quer trabalhar com uma área específica, né, é conhecer todos os cursos que são relacionados com essa área. Então, no caso, se for cosmético, lê sobre os cursos que têm relação com cosméticos e vê qual que tu gostaria mais de cursar. Então, por exemplo, eu sei que eu quero trabalhar com a área de cosméticos, estou decidida a trabalhar com a área de cosméticos. Então, dá uma olhada nas grades dos cursos. Quero trabalhar na indústria. Tá, então olha os cursos que tem química. Dá uma olhada na engenharia química, dá uma olhada no curso de farmácia, vê o que vocês vão aprender lá. Conversem com o coordenador do curso, conversem com alunos do curso, com pessoas formadas nessa área. Perguntem para essas pessoas como que elas chegaram lá, como é que foi o curso, por que elas decidiram fazer o curso, como é na prática fazer esse curso, que isso pode mudar muito a opinião de vocês. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha intenção de fazer um curso, e depois de conversar com pessoas da vida real, e fazer perguntas, conversar com o coordenador de curso, eu acabei mudando de ideia, porque eu comecei a entender o que realmente era aquele curso. E também analisem cada opção, analisem com cuidado todas as opções que vocês puderem analisar. Se vocês estiverem na dúvida entre 10 cursos, analisem os 10 cursos, porque existem realmente muitas opções. Existem muitas opções de curso, e dentro de cada curso, existem muitas opções de áreas que vocês podem desejar seguir depois. Então, conheçam os cursos, conheçam até os cursos que vocês acham que não tem nada a ver com o que vocês querem, porque pode ser que vocês se surpreendam. Muitas vezes, quando a gente está de fora, a gente não sabe exatamente o que é aquele curso, o que ensina aquele curso, como é que é o dia a dia, e às vezes a gente pode se surpreender e gostar muito mais do que a gente esperava. No meu caso, com a farmácia, foi assim. Eu não estava com intenção de fazer farmácia na faculdade, mas eu visitei o curso de farmácia, e foi aí que eu comecei a ter o contato com essa questão de formulação de cosmético, né? E se a gente se visse presencialmente, provavelmente a gente produziria um cosmético juntos, e vocês poderiam ver como funciona a produção em mais detalhes. E foi aí que eu comecei a pensar em fazer o curso de farmácia, e percebi que o curso de farmácia, na verdade, não era bem como eu achava que era. Ele tinha coisas muito diferentes do que eu estava esperando. Uma outra coisa muito importante, independentemente agora se quem está assistindo está no ensino médio ou já está na faculdade, adquiram o máximo de experiência que vocês puderem através de estágios, de iniciação científica e de monitorias, tá? Façam o que der para fazer. Eu sei que muita gente trabalha de dia e vai para a faculdade de noite, então às vezes fica complicado, mas façam o que puderem fazer. Se vocês puderem participar de um projeto, em um momento, ou nas férias, puderem me ajudar em algum projeto. A monitoria é algo que vocês podem dar antes do horário da aula, então vocês podem chegar um pouquinho mais cedo e já começar a monitoria. Então existem várias opções para a gente ter contato com diferentes áreas do curso e também se aprimorar. Eu comecei a ter contato com a área de cosméticos durante o curso, então, quando eu comecei os estágios, e eu passei ali, eu levei 6 anos para fazer o curso, então, nesses 6 anos, eu fiz vários estágios, eu nunca fiquei sem fazer.
E eu notei que isso fez muita diferença para mim, porque quando eu me formei, eu conhecia um pouquinho cada área. Então, eu tinha mais informações para decidir se eu gostava de alguma coisa, se eu não gostava de alguma coisa. E, às vezes, também, por exemplo, quando eu trabalhei com marketing científico, que eu falei para vocês lá no começo, eu nunca tinha tido contato com marketing. E se eu não tivesse feito esse estágio, que inclusive foi voluntário, eu não teria tido contato com marketing e não teria descoberto que eu queria trabalhar com marketing. Porque quando eu decidi ter uma marca de cosméticos, eu precisei aprender marketing e precisei fazer o marketing da minha empresa de cosméticos. Especialmente quando a empresa é pequena, muitas vezes a gente acaba fazendo de tudo um pouco, então ter o máximo de experiências possível ajuda muito. E outra dica que eu queria trazer para vocês é uma dica que eu recebi de uma supervisora de estágio que eu queria passar para vocês. Tenham pessoas em quem se inspirar e perguntem o que vocês querem saber. Então, por exemplo, vocês conhecem alguém que está trabalhando com o que vocês querem trabalhar, ou vocês conhecem alguém que vocês admiram muito profissionalmente. Entrem no LinkedIn dessa pessoa, entrem no Lattes dessa pessoa, nas redes sociais, e vejam o que ela fez para chegar lá. Porque às vezes a gente não sabe o que tem que fazer para poder trabalhar com aquilo. Então, eu vi que tem alguém que está trabalhando com marketing para cosméticos, eu quero trabalhar com marketing para cosméticos. Vai ver o que essa pessoa fez. Será que ela fez farmácia? Será que ela fez química? Será que ela fez publicidade? Ver o caminho que ela traçou na carreira dela, né? E ver opções que tu pode seguir também para chegar onde tu quer chegar. E não tenho vergonha de perguntar também. Seguido eu recebo também mensagens, às vezes em redes sociais, tipo, tô pensando em fazer farmácia, me conta sobre o curso. E nada melhor do que conversar com alguém que está dentro do curso, ou que já esteve dentro do curso, que se formou e está no mercado de trabalho, para saber como realmente é a realidade daquele curso. Não só a realidade do curso na hora de estudar ele, das aulas, as práticas, mas também a realidade de trabalho depois, saber se foi o que a pessoa esperava, como é que foi para ela arrumar emprego depois, como é que foi depois da formatura, se ela gosta do que ela faz, quais são as áreas que ela conheceu. E conversar com pessoas de diferentes áreas também, porque algumas áreas, de repente, a pessoa está mais satisfeita do que em outras, e vocês podem ver por que essa diferença, então, por exemplo. Então, tenham contato com essas pessoas, vejam pessoas que fazem o que vocês estão pensando em fazer. Por isso que eu acho muito bom que aqui no Conecta vocês tenham a opção de conversar com pessoas que são alunas do curso, ou pessoas que são coordenadoras de curso, ou que são egressos, né, que já saíram, já se formaram do curso, e estão no mercado de trabalho, e vocês conseguem ver toda essa trajetória e tentar entender onde vocês se encaixam melhor. Então, eu recomendo que vocês conversem com o máximo de pessoas que vocês puderem. E era isso que eu queria conversar com vocês. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para responder. Acho que não. Então tá, gente, era isso que eu queria conversar com vocês, tá tudo certo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem conversar comigo, inclusive eu falei para vocês conversarem com todo mundo que vocês puderem, né? Então, se vocês quiserem conversar comigo sobre o curso de farmácia, fiquem à vontade para me mandar uma mensagem. Aqui tá o meu Instagram, o meu LinkedIn, o Instagram, o Facebook e o site da minha empresa, para quem tiver interesse em conhecer. E se tiverem alguma dúvida ou quiserem conversar, fiquem à vontade para me chamar por lá, tá? Muito obrigada, e obrigada por terem assistido até aqui.